Olá, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, nosso podcast semanal sobre gestão na área da saúde. Hoje, com um convidado muito especial aí, um amigão do nosso amigo Guilherme Fattori. Agora não esqueço mais. Não perde o sotaque italiano mais. Né? Fattori. Tem que botar a mãozinha, Fattori. É mais ou menos isso. É isso aí, né? Bom, e hoje com um tema que a gente escolheu especificamente porque o nosso convidado teve um grande sucesso com isso, né? Com esse tema, e a gente quis debater ele aqui com vocês e trocar uma boa ideia aqui sobre como que ele conseguiu fazer isso, e claro, sempre trazendo um pouco da minha visão do Gui, sobre esse universo de gestão na área da saúde. Vamos lá, então. O tema é a importância do processo de vendas na área da saúde, e como que o Alê, nosso amigo Alexandre Romera, né? Isso, né, Ale? Romera, ele conseguiu fazer isso, obter esse sucesso dentro da clínica dele de odonto. Eu sou Vinícius Gomes Machado, sou fisioterapeuta de formação e empreendedor na área da saúde há 15 anos. Eu gostaria agora que vocês se apresentassem, Ale, Gui, por favor, quem vem primeiro? Massa. Pessoal, todos sejam bem-vindos aí realmente a mais um episódio. Eu espero que vocês estejam curtindo toda essa série que a gente está fazendo hoje, o 21º episódio, tá? E hoje estou muito contente de contar com a Lê, como o Vini muito bem apresentou, se tornou um grande amigo. Eu tenho esse privilégio, sabe, de que meus clientes, né, que as pessoas que estão próximas de mim se tornam depois grandes amigos. E o Ale foi essa grata surpresa. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de visitar a clínica dele. Então é um prazer para mim estar aqui com ele também nesse podcast, entregando um pouco da experiência dele, um pouco do conteúdo que ele, cara, já até falei com ele, isso vai ficar gravado aqui no YouTube agora para vocês, no podcast e tudo mais. Eu espero que o Ale no futuro também contribua aí com curso, formações aí para outros profissionais, que eu vejo isso nele desde o primeiro momento que eu falei com ele, eu vi isso nele, essa questão de estar ensinando e lecionando para outras pessoas. Meu nome é Guilherme Fattori, e para quem não me conhece, eu tenho uma mentoria, sou líder hoje de um grupo de elite de profissionais da saúde que se destacam pelo seu propósito para ter uma demanda infinita de pacientes. E eu tenho, como eu falei, o privilégio de ter o Ale como cliente, como membro lá dentro dessa mentoria, tá bom? Então, Ale, se apresenta um pouquinho pessoal e agora fala um pouquinho mais sobre você, por que você está aqui agora, cara. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite. E que a gente realmente possa contribuir com mais conteúdo aí para que a gente consiga realmente ajudar os outros também através dos nossos exemplos, daquelas pequenas ações que nós fizemos aqui, tivemos grandes resultados. Espero poder contribuir com isso também. E lembrando, meu primeiro podcast, tá? Opa! Primeiro de muitos, né, Vini? Ele começou bem, começou com o nosso já, primeiro de muitos. Exatamente. Muitas ligações a partir de hoje, tá, Lê? Fica esperto. Né? E seja o primeiro de muitos, isso aí, galera. Bom, pessoal, quando a gente propôs esse tema, né, quando chegou esse tema aqui para a gente conversar, a importância do processo de vendas, né, na área da saúde, é óbvio, né, que o Gui já sabe que eu sempre vou trazer uma visão do marketing para colocar junto no processo de vendas. Até porque, na minha visão de gestão, o marketing e a vendas, eles são casados, eles andam juntos. É muito difícil de tu separar esses dois setores, né, dentro de uma empresa. É óbvio, né, a gente sabe que sim, são setores que são separados, pode ter o diretor comercial, o diretor de marketing, mas a questão é que um tem que estar muito em contato com o outro. Um tem que saber muito bem a estratégia um do outro. Eles têm que estar muito bem alinhados, né? Essa é a principal questão. E trazendo isso, né, para o podcast de hoje, a minha visão, e aí eu gostaria de saber a opinião de vocês, e eu gostaria que o Ale entrasse também, como que ele enxerga e como que ele acabou colocando isso em prática, como que ele acabou colocando na empresa dele, né? Eu hoje tenho uma visão, né, de negócios, de empresa, que na minha concepção, a gente tem que trabalhar marketing e vendas juntos da seguinte forma: captação, ou seja, eu tenho que atrair o cliente para perto de mim, para minha clínica, para o meu consultório. Então, eu tenho que captar esse cliente. Existem N formas de eu captar. Não cheguei nisso ainda. Daqui a pouco eu falo, mas é a captação,
o engajamento, ou seja, esse cara que eu estou captando, seja pela internet, seja por uma indicação, ou seja por um marketing offline, né, tipo um folder, alguma coisa assim, esse cara ele precisa ser engajado para quê? Para ele me ligar, para ele entrar em contato comigo. Eu tenho que engajar ele a entrar em contato comigo. E aí começa o processo de vendas. O que é o processo de vendas? É eu converter esse cara para ele virar o meu paciente, meu cliente, né? Ou meu consumidor. E esse processo de vendas, ele tem que ser muito bem desenhado. Quer dizer, voltando um pouquinho, não precisa ser tão bem desenhado. A questão é que tu tem que ter um mínimo de estrutura para fazer ele rodar. O que é esse mínimo de estrutura que eu quero dizer? É o famoso CRM. O CRM nada mais é do que uma organização, tá? Onde tu recebe aquele contato, tem o nome dele, tem o telefone dele, o WhatsApp e o e-mail dele. Para quê? Para eu começar a entender o cadastro desse cara e entender a jornada dele comigo. Que momento eu vou vender para ele? Em que momento eu vou atendê-lo, conversar ele, vou trazer ele para perto de mim, vou trazer ele para dentro da minha clínica e vou converter ele em venda, né? Porque por mais que nós profissionais da saúde não gostamos dessa palavra, venda, isso existe. E assim que é. A gente tem que vender. E desse formato, essa organização é que tu vai, enfim, realizar essa venda, né? Acompanhar a jornada desse cara até onde ele vai, converteu em venda, aí tu pensa no último estágio, que eu gosto de dizer muito, eu gosto de falar, que é olhar e enxergar para o LTV. O que significa? É o lifetime value desse cara junto contigo. O tempo que essa pessoa fica contigo ao longo aí dos próximos meses, eu sempre gosto de colocar ao longo dos próximos 12 meses. Quantas vezes ou quanto ele vai comprar de ti de novo, quanto que ele vai investir em ti novamente ao longo desse ano ou ao longo do próximo ano, ou o que tu vai fazer para esse cara investir em ti novamente, né? Essa é a estrutura que eu gosto de enxergar. E eu queria agora entender de vocês, queria escutar de vocês, na verdade, como que vocês fazem, como que vocês enxergam, se isso que eu estou falando faz sentido para vocês. Ale, pode mandar bala aí, Ale. Por favor, Ale. Certo, sim, com certeza. Todo um consultório apenas de um profissional, seja qual área que seja da saúde, ele tem que encarar o consultório dele realmente como uma empresa. E toda empresa tem que ter a parte base de todo o processo, na verdade, desde a captação, no processo interno da clínica, do atendimento e tudo mais, e também o vendas, né? A parte de vendas, fechamento, enfim, pós-venda, todo esse processo tem que ter pelo menos o mínimo, né? Bem desenhado e bem claro para todos. E aqui na clínica não é tão diferente. Eu venho da área de indústria, né? Eu estou no ramo aí agora no mercado da área da saúde, da odontologia especificamente. Eu estou há 5 anos, então eu venho a cada dia aprendendo um pouco mais. A gente percebe, se eu olhar aí há 5 anos atrás, eu era um Alexandre leigo, enfim, e agora já me enxergo um pouco essa evolução já maior em mim. E assim, eu tenho focado aqui um tanto na parte de processo estrutural da clínica, processo interno, porém, a gente está com essa clínica aqui, foi inaugurada em dezembro de 2019, e aí, dezembro de 2019, nós tivemos um marketing ruim, custou um pouco para a gente entender isso, né? E depois melhoramos o marketing, mas os resultados não estavam vindo. E daí foi quando a gente conheceu o Guilherme, e aí ele veio com essa proposta irrecusável e a gente, numa visita dele aqui, já foi paga praticamente toda a mentoria, né? Porque ele veio, ele mostrou
os pontos falhos, onde nós estávamos pecando, estávamos errando, e nessas pequenas ações que fizemos, já tivemos resultados bem legais. Existia um processo na clínica, mas não muito bem elaborado, e não muito estratégico, como ele passou e informou para a gente. Enfim, e hoje a mentoria começou em janeiro, né? Início de janeiro. Eu vi lá, busquei o histórico nosso nas conversas. Foi dia 3 de janeiro, começou a nossa mentoria, que nós entramos no grupo WhatsApp. E aí, de janeiro a fevereiro, a final de fevereiro, são os 2 meses que a gente conseguiu a medir, a mensurar isso, né? Os resultados. E sim, foi um resultado muito favorável. Para você ter uma ideia, eu tinha dito em uma das nossas Call Direct, né? Havíamos dito, eu disse que tivemos um crescimento aí de 99%. Na verdade, eu peguei algumas referências que não foi tão boa, como vem da área da indústria e engenharia, então a gente quer dados, e aí eu fiz um dado um pouco mais preciso, Gui. Hoje, eu pegando a média lá de setembro a dezembro, então foi uma coisa mais justa, né? Uma comparação mais justa. E deu X valor do faturamento, e depois de janeiro a fevereiro, tivemos um aumento de 75%, na verdade. O nosso ticket médio foi para 47, subiu. Pequenas ações aí dessa visita aí do Guilherme, e certamente nas mentorias, nas Call Direct, né, que acontecem, a gente tem aprendido cada dia mais aí, e tem valido muito a pena, na verdade, essa mentoria. Que lindo, Ale. Obrigado pelas palavras, e assim, que lindo, 75% de crescimento em 2 meses, cara, é um sonho, é um sonho. E assim, eu deixo muito claro isso para as pessoas aqui, que assim, o Ale está aqui, o Vini está aqui, a gente está gravando isso para vocês. Cara, não existe bala de prata, tá bom? Não existe fórmula mágica, não existe coisa de outro mundo. E é esse o ponto que nós estamos chamando a atenção para vocês nesse episódio de hoje. O episódio poderia ser muito bem assim, a importância das vendas na área da saúde. Não, aqui a gente está falando a importância de processos de venda na área da saúde. Então, olha o que o Ale acabou de dar como testemunho. O Gui veio aqui dentro do nosso consultório, eu fiz uma visita técnica para eles, e eu sentei na mesa do Ale e falei, Ale, me conta quais são os processos aí de vocês. E o Ale, ele me pediu uma sulfite para ele, uma caneta para ele, e eu comecei a desenhar junto com ele ali os processos de venda, de marketing, de chegada, de pós-venda, de abordagem, enfim. Eu comecei a desenhar os processos de venda dele, como o Vini muito bem disse. O processo de venda, ele não acontece somente na hora da venda. Ele tem relação com o marketing que vem antes, ele tem relação com o pós-venda depois. Então, a gente começou a analisar todos esses processos de venda, tá? Durante, antes e depois. E aí a gente começou a perceber que tinha alguns ajustes para ser feitos. E fazendo alguns ajustes nos processos que ele estava fazendo, cara, nada de outro mundo. A gente teve 75% de crescimento em 2 meses. Então, qual é o convite que eu faço para vocês nesse primeiro momento? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre outras coisas aqui ainda, mas o primeiro convite é: desenhe os processos da sua empresa. Desenha mesmo, coloca no papel, cria um organograma, cria algum tipo de planilha, mas coloca lá, o cliente chega assim, ele vem para cá, ele vai para esse caminho, ele acontece isso, eu abordo ele dessa forma, dessa forma, dessa forma. Porque daí você tem condição de enxergar e visualizar quais pontos de melhoria você precisa. Porque se você não sabe quais pontos de melhoria precisam ser feitos, você não vai sair do lugar mesmo. Talvez o seu momento hoje não é que você está precisando que o seu marketing bombe. Talvez você esteja precisando melhorar o processo de venda. Muito bem, Gui. Cara, eu estava me lembrando agora aqui do episódio número 20, né? O episódio anterior da semana passada. Exatamente o que a gente colocou. Isso que eu gosto da gente falar a mesma língua, né? A gente colocou e a gente pontuou exatamente isso. Que qualquer empresa, independente do tamanho, ela tem que ter 2 coisas na gestão que são essenciais, pelo menos na minha visão, e eu acredito que na tua também, que é pessoas e processos. Ou tu tem pessoas muito bem qualificadas, que os processos podem ser criados depois, e eles não vão atrapalhar o crescimento da tua empresa, ou tu tem processos muito bem desenhados, muito bem estabelecidos, que as pessoas, independente de quem seja, não vai
atrapalhar o crescimento da empresa, né? Que o processo ande. Se tu não tem nenhum dos dois, acende o sinal vermelho, lembra aqui que eu falei? Sim. Cara, acende o sinal vermelho. Aí tu vai ter problema e tu vai quebrar, isso é certeza. Então, uma das duas coisas tu tem que ter muito bem desenhada. Se tu tem as duas, ótimo, é gol, tu vai crescer e tu vai ter sucesso, eu te garanto. E por que eu estou falando isso? Porque os processos, eu ainda posso falar assim, da área da saúde, né? Nós não fomos criados para sermos empresários, né? A nossa formação toda, ela é para sermos técnicos. Operacionais. Né? Operacionais, exato. E a gente... odontologia é igual. A odontologia é igual. Exato. É isso. Técnica, mas nada da administrativa, nada da parte empresarial. Exatamente, ali. E não é só toda a área da saúde. Posso te afirmar isso. Toda a área da saúde, ela é criada para as pessoas serem técnicas naquilo que fazem e tá tudo certo. Mas eu acho que tinha que ter sim alguma visão, eu diria mais de uma cadeira, com uma visão de gestão de seus negócios. Até porque, né, a grande maioria dos profissionais sai no mercado de trabalho e é muito difícil tu trabalhar para uma outra pessoa. Normalmente tu vai ter a tua própria clínica, o teu consultório, que tu atenda sozinho, é um consultório, mas tu tem que ter uma visão de gestão. Então é essencial isso. E dito isso, uma das visões que eu gosto de ter no processo de vendas e que eu acho essencial, Gui, já posso falar Cara, a cereja do bolo? Pelo que eu estou vendo aqui, ó, pelo horário que eu estou vendo que a gente está conversando aqui, eu acho que os curiosos já foram. Eu tenho uma regra com ele, Vini, que eu entendo que assim, tem gente que é curioso, que entra aqui e fala, deixa eu ver o que é esse negócio, e dá 5 minutos e vai embora. Esses caras perdem o ouro. Então, assim, acho que agora já passou uns 10 minutos, 15 minutos, acho que agora quem está aqui está querendo realmente pegar o conteúdo. Então, pode soltar o ouro. Posso soltar? Então tá. Cara, na minha visão de gestão hoje, tá? E é uma visão não só minha, mas é de um contexto hoje no mundo do marketing que a gente fala muito e bate muito nessa tecla, é a tal, eu já falei em algum podcast aqui também, é a tal da venda consultiva. O que é a venda consultiva? Quando a gente fala a palavra venda, vender, o profissional da saúde vender o seu serviço, o que vem à cabeça da gente? É aquele vendedor chato, né? É aquela pessoa que vai chegar e vai tentar persuadir alguém a comprar, ou aquele cara que vai forçar um determinado tratamento, do qual, às vezes, o cliente, não é que não necessite, mas talvez naquele momento não seja o essencial para ele. O que eu quero dizer? Na venda consultiva, eu gosto muito daquele ditado, de colocar em prática aquele ditado. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ou seja, escuta muito mais o teu cliente do que fala. Tenta entender o que ele precisa, entender o que ele quer, qual a necessidade dele, para depois depois que tu perguntou, mais perguntar do que responder para ele, né? Tu faz as perguntas, tu conduz a reunião e ele te dá todo o embasamento do que ele precisa, aí tu vem com a tua proposta e tu vem com o teu tratamento. Isso é uma venda consultiva. Então, o que eu enxergo? Em toda a escala ali da venda que vem o marketing, né, onde eu vou captar o cliente, independente da forma que eu for captar ele. Nem estou falando aqui do marketing digital pela internet. Independente da forma que tu captou, seja pela internet, seja por indicação, seja no offline, tipo um folder, jornal, enfim, não me interessa. Captou ele chegou até ti. Ou melhor, ele foi impactado pelo teu marketing, de alguma maneira, e ele engajou. O que é engajar? Te ligou, mandou o WhatsApp, bateu na tua porta. Nesse momento, é o momento que tu começa a vender. E nesta venda, é o momento da venda consultiva. O que é a venda consultiva? Acabei de falar. Entender o problema dele, entender a dor dele. Primeiro tu escuta, pergunta, e por último, tu fala, olha, pelo que eu estou entendendo, pelo problema que tu está me descrevendo, a minha linha de tratamento é essa, funciona dessa tal maneira, e eu te proponho dessa forma. E aí tu vai ficar muito mais claro, muito mais fácil de tu vender ele, porque tu já ganhou ele somente. Ele já deu os pontos para você. Segurança. Exato, porque daí tu vai martelar exatamente os pontos que ele já te deu. Então, e esse foi um dos pontos
das melhorias na mentoria do Gui, das dicas dele que ele deu aí. Show. O paciente chegava, é um fato aqui que acontecia comigo especificamente, né? Como que é o processo aqui da clínica? O paciente chega na clínica, faz a avaliação, tem todo o processo de encantamento que a doutora Ivani faz, são 2 dentistas, na verdade, apenas que são avalistas, e tem um perfil próprio para isso, né? Elas fazem avaliação, usam uma câmera intraoral, amplia 60 vezes, faz todo o processo de encantamento. As 2 tratam na parte técnica e faz o planejamento de tratamento e direciona para mim. Aí, lá na minha salinha, eu converso com o paciente e, no início, antes do Guilherme, né, tem o Alexandre antes do Guilherme e o Alexandre pós-Guilherme. E antes do Guilherme, ele chegava o paciente lá e falava, olha, o seu tratamento ficou X, você pode parcelar em tantas vezes, se você parcelar assim, tanto, tem desconto, não sei o que. Descarregavam tudo. Eu não ouvia uma palavra dele, ele ouvia mais. Aí, na hora que eu parava assim, percebia, putz, que merda que eu fiz, né? E aí, hoje eu vejo isso, realmente é uma falha meio grotesca até, da minha parte, mas se não tivesse o Guilherme, a gente não conseguiria enxergar isso. E fez muita diferença isso aí, essa parte venda construtiva, né? Você ouvir, entender o paciente, qual é a necessidade dele, e aí sim você enquadrar os valores dentro do bolso dele, enfim. Ele espera também, né? É muito interessante isso. Eu gosto de sempre bater nessa tecla também. E aí fica uma enorme dica para quem está vendo esse podcast agora aqui. Quem faz a pergunta conduz a conversa. Novamente, quem faz a pergunta conduz a conversa. Então, você pode levar no seu processo de venda a pessoa para onde você quiser, desde que você saiba fazer as perguntas certas. Por que vocês acham, pessoal, que o Jô Soares, durante muitos anos, fez um sucesso tremendo com o programa dele à noite? Por que agora tem o programa do Bial? Por que depois tem o programa da Marília Gabriela? São pessoas inteligentes que sabem fazer perguntas. Ele conduz, ele vai levando o programa, ele vai, de uma certa forma, manipulando a pessoa de uma forma persuasiva para ajudar a pessoa a conseguir, basicamente, aquele objetivo que ele tem. Então, as perguntas, elas vão ajudar você a conduzir o seu cliente, potencial cliente, à compra. E, Guilherme, mas, cara, você vai fazer essas perguntas e você vai manipular o cliente? Não. Você vai ajudar ele a entender que isso é uma transformação importante para a vida dele. Você vai ajudar ele a enxergar que isso está, sim, ao alcance dele. Porque, às vezes, pessoal, presta atenção nisso que eu vou falar aqui para vocês agora, tá bom? É muito importante. Às vezes, o cliente que você está vendendo, o paciente que você está conversando com ele não tem consciência ainda do tamanho da transformação que vai ser na vida dele passar com você. Você imagina um cara que passa com um psicólogo, ele está com transtornos, a importância que é o psicólogo na vida dele. Um cara que não consegue emprego porque ele não tem uma arcada dentária boa, ou porque ele esteticamente não está feliz. Um cara que tem dores e por causa disso não consegue trabalhar, não consegue desempenhar o trabalho do dia a dia dele. Enfim, às vezes ele não entende que você tem a solução. E se para você ajudar ele, você precisa fazer as perguntas certas, um processo de venda que ajude ele a comprar de você, para ele ter essa transformação, é seu dever fazer isso. Porque você vai estar ajudando ele a ter uma transformação. Tá? É muito importante esse tipo de consciência, que esses processos de vendas, eles não são unicamente para ajudar você a ter mais dinheiro, e sim para o fim maior, que é o que sua empresa existe, ajudar mais pessoas com a solução que você tem aí dentro. Cara, é bem isso aí. E uma coisa, né, que estava falando, estava discutindo, uma coisa que a gente tem que ter em mente é trazer clareza para o nosso cliente, no caso, o paciente. Quanto mais clareza tu trouxer para ele, melhor. E uma das formas de tu trazer essa clareza para ele é fazendo essas perguntas de uma forma correta, não é manipulando, mas é fazendo com que ele pense na resposta que ele já está sentindo, é facilitar para ele, porque às vezes o cliente tem a dificuldade de colocar o que realmente ele está precisando, né? Então, tu sabendo mapear, e é claro, cada área vai ter as suas perguntas corretas, né? Tu sabendo mapear essas perguntas, nossa, tu vai longe. E um outro ponto aqui, esse que o Ale falou, olha que legal, eu tinha anotado aqui,
no meu caderninho para chamar atenção, né? E falar para vocês que uma das dicas que eu ia dar é, no teu processo de vendas, tu ter um qualificador. E o qualificador é exatamente o que o Ale colocou na clínica dele. É as dentistas que vão lá e fazem a avaliação e qualificam aquela venda ali, né, para o próximo passo, que é largar na mão do dentista responsável para ele fazer o atendimento, o tratamento, enfim. Eu entendo que, nesse caso, elas já estão ali, ele já está praticamente com a venda feita, né, ou já está feita, quando cai na mão delas. Mas casa com a dica que eu ia dar, é o qualificador na venda. Porque em toda venda é legal ter, e é claro, se tu tem só um consultório, às vezes fica mais difícil de tu preparar isso. Mas se tu tiver uma visão de clínico, tiver condições de ter essa equipe, o qualificador na venda é aquela pessoa que vai chegar para o teu cliente, qualificar ele, preparar ele, que a gente chama para o closer, que é o cara que vai lá e vai, pum, tá aqui o contrato, assina aqui a maquininha de cartão, paga, e é isso. Tu entende? Então é aquela pessoa que vai entrar na sala com ela, vai olhar no olho da pessoa e vai dizer: o que eu posso fazer por ti? Aí vai deixar a pessoa contar, vai fazer as perguntas corretas e assim vai indo. Mas essa estratégia que o Ale falou é exatamente isso. Basicamente Vini, isso. Vini, isso que você está falando com relação a ter essa pessoa para qualificar, e o Ale tem basicamente alguns processos com relação a isso na empresa dele, na clínica dele, e eu peço para que vocês se atentem a isso, porque além de melhorar o processo de venda, melhora também a conversão no sentido da venda, porque você mostra mais autoridade, mais organização, mostra que você não é uma clínica pequena ou começando agora, você tem processos. Então, eu sempre gosto de falar para as pessoas que ao longo do processo de venda, é interessante você sempre trabalhar a questão da confiança na pessoa. Então, sempre ganhar esse perfil de confiança, ela perceber que, assim, cara, tá, a clínica do Ale, ele vai custar, sei lá, 15 mil reais um tratamento para fazer lá. E ele vai para uma clínica do lado ali, uma clínica com uma menor infraestrutura, com uma menor capacidade técnica de aparelhos, e vai cobrar 10 mil reais. Ele precisa saber a diferença que é estar na clínica de 10 mil e de 15 mil. E como que ele sabe isso? Exatamente passando por todo esse processo. Então, cara, olha, é o seguinte, a gente vai passar com a minha equipe primeiro para fazer a avaliação, a gente vai entender o que precisa, toma um cafezinho aqui, senta no ar-condicionado, para aqui no estacionamento que é coberto, olha, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Tudo isso precisa ser mostrado e falado, como você falou, bem falou, Vini, com clareza para os clientes do seu processo de vendas. Porque senão, o exemplo que eu gosto, né, de falar, você está comparando preço com preço. Já quando você tem um processo de vendas demonstrando as características do seu produto, da sua empresa, você tem valor com preço. Exato. Aí Exatamente. você consegue basicamente potencializar o seu resultado. Então, só para complementar isso que você falou agora, é tão importante ter esse qualificador e tão importante você mostrar que você tem esse qualificador. Falar, olha, aqui, desculpa, você não vai chegar e direto falar com a doutora, não. Primeiro você passa com o fulano, conversa com ele, depois a gente vai entender se faz sentido a gente marcar a avaliação. Isso tudo mostra, pô, peraí, não, como assim? Eu não vou conseguir falar com ela? Peraí, então, peraí. Isso mostra uma autoridade, gera um negócio, como posso dizer assim, uma sensação de autoridade muito maior, né? Isso aí, confiança, exato. Exato, confiança te traz autoridade, traz essa confiança para o paciente. E o principal, assim, né, o que eu enxergo, né? Hoje, a concorrência está cada vez maior. E o que tu tem que fazer para ser um diferencial na vida dos teus clientes, dos teus pacientes? Né? Então, são dois momentos. Uma é a captação. O que tu vai fazer de diferente para esse cara chegar até ti? Porque hoje, se tu não tá nas redes sociais, tu não tem uma rede bombando no Brasil todo, tu não é dentista de nenhum famoso, vamos colocar assim, tu simplesmente está concorrendo com a grande maioria. O que vai te diferenciar do restante? Né? Tu tem que... É o teu processo de venda, é o teu encantamento, valores agregados. Os valores agregados, exato. Só que isso tu consegue mostrar quando tu trouxe a pessoa. Vamos dizer, teu marketing funcionou, tu trouxe a pessoa. Quando ela chegou até a tua clínica, aí ela vai perceber essa tua diferença. E é gol, bola para frente. E se tu não tiver um diferencial, tu cai no valão, tu é mais um, ninguém vai te enxergar, né? Não, ninguém vai, enfim, te dar aquela
aquele valor necessário para o teu serviço. E uma das coisas também que eu gosto de pontuar, que eu vejo muito claro isso, né? E eu gostaria de pegar esse espaço para trazer essa clareza, principalmente para vocês e para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né, no podcast. O pessoal, de uma forma geral, eles tendem a vestir uma capa quando vão vender. E eu não gosto disso. Eu, particularmente, não gosto disso. Eu gosto de trazer, e eu falo muito isso para os meus clientes, para as pessoas que estão comigo, que a venda, além de consultiva, ela tem que ser natural. Então, um cara, como se estivesse falando, sei lá, com um amigo teu, com um familiar teu, né? Óbvio, tirando as gírias, tirando as palavras de baixo calão, mas natural. Uma conversa agradável e não aquela conversa muito preparadinha e que a pessoa tá vendo que tá caindo no Marapuca, sabe? Isso é meio ruim. Isso traz uma sensação ruim para aquele momento, né? E quando tu leva para uma conversa agradável, uma conversa boa, uma conversa sincera, como se fosse com um amigo, familiar, a pessoa se sente mais segura e ela também vai te responder a tua condução, as tuas perguntas de uma maneira mais clara e mais objetiva. E isso vai te dar o quê? Argumento, vai te trazer ferramentas para tu trabalhar melhor a venda dela e planejar, muitas vezes na hora, o que a pessoa precisa escutar para tu vender. E uma das coisas que eu gosto de falar também, nesse contato, esse primeiro contato com as pessoas, que a gente tem que cuidar, é o overload, que é aquela maneira que a gente tem de falar coisas que o teu cliente, teu paciente não te perguntou e ele não quer saber, até porque ele não está entendendo o que tu está falando. Então, isso tem que ter um cuidado. Até mesmo o uso de termos técnicos, né? Exato, exatamente. Um caso aqui, um paciente já estava em tratamento, aí ele precisava ir para a segunda fase do tratamento dele. O dentista que finalizou o tratamento, de vez, ao invés dela retornar para a avalista, né, para a doutora Ivani, principalmente, ela foi falando para a paciente, dando as opções dentro da visão dela, sem o conhecimento nenhum de vendas, enfim, ela estava quase chutando o paciente fora. Aí trouxemos ela para cá, na verdade, eu percebi, foi uma coincidência, entre aspas, né, na verdade, né, eu percebi isso, eu desci na recepção para verificar se estava tudo bem, como estava o movimento, e aí essa paciente estava lá falando e queria saber o valor de um aparelho X. Aí eu peguei e trouxe ela para a salinha, ofereci café, água, aí dá aquelas acalmadas assim na tensão nos nervos, né? E aí eu fui mostrando as possibilidades para ela. E no fim acabou fechando. No tratamento aí de um aparelho tão simples que era para pôr na boca da filha, para abrir a boca. Sim. E é um transtorno, era ser muito ruim para a filha. E a dentista, falando em termos técnicos com ela, já estava meio que expulsando. Entendendo, né? E aí foi que nós encontramos uma solução aí, com uma forma bem melhor, bem mais confortável para a filha dele, e acabou fechando o tratamento, e certamente ficou muito mais caro que o outro aparelho, mas assim, em termos de conforto, todos os benefícios, todos os valores agregados que estavam nessa opção aí, ele acabou agradecendo. E um dos quesitos que estava a mãe, o pai e a criança, né? Aí a mãe falou, de uma forma técnica que a gente nem entende, eita, não é bem assim, né? A gente tem que falar na linguagem deles também, né? Tem que saber como falar. E aí cai naquele perfil de confiança que eu falei, Ale. Quando você fala um negócio de outro mundo, a pessoa fala, cara, esse cara tá querendo me enrolar, porque ele tá falando um negócio que eu não entendo. Como que você vai escolher algo que você não entende? Agora, quando você desce no mesmo nível de linguajar, de consciência do seu cliente, ele se sente bem, ele fala, cara, eu confio nele. O que ele tá falando faz sentido. Exato, exatamente. No marketing a gente diz isso, é tu entender o teu público, né?
É tu entender a tua audiência e tu se comunicar e criar um rapport, né? Criar uma conexão com a tua audiência. Isso é essencial, isso é muito importante. Na verdade, eu diria fundamental. Tu entendendo a tua audiência, tu entendendo o público que tu está falando, tu consegue entregar, obviamente, muito mais daquilo que ele espera. Essa é a real, essa é a verdade. O que tu ia falar, Ali? Exatamente o que o Gui fala, né? É você ajudar as pessoas, né? Sim. Não é só enfiar a goela abaixo, não, falar, tem vender, não é isso. O objetivo realmente é o princípio de tudo da área da saúde, você ajudar o próximo. Uhum. O dinheiro é a consequência do bom trabalho, da qualidade que você executa. É isso. É isso aí, é isso aí. Em resumo, a venda consultiva de qualquer produto, qualquer serviço, ela se resume a isso. Hoje, né? Essa é a minha visão. É tu chegar, entender o teu cliente e oferecer um serviço ou um produto para aquela necessidade específica que ele está tendo. Seja uma, duas, três, enfim, para aquela necessidade dele. E isso é venda consultiva. E não tu chegar na frente, tu não entender o problema dele direito, e na frente tu já oferece teu serviço. Mas eu, particularmente hoje, né, com a minha visão, eu penso, não, mas só um pouquinho, o cara nem sabe o que eu quero, o cara nem sabe qual é o meu problema, já está me oferecendo o serviço dele, né? Então, quer dizer, é aquela relação que começa a entrar já com o pé esquerdo, né? já entra errado. Então, tu demonstra muito mais segurança do que tu vai fazer e demonstra, tu pega, na verdade, tu ganha a confiança do teu cliente, do teu paciente. E aí isso não tem preço. E quando tu começa a fazer isso várias e várias vezes, é gol, um atrás do outro. Né? E assim, a gente está chegando já ao final do nosso podcast e não posso deixar, basicamente, de trazer essa informação para o pessoal. Isso aqui é uma opinião pessoal, mas é o que eu vejo na prática há mais de 10 anos aí trabalhando com essa parte de vendas, de tratamentos, de consultas, de profissionais da saúde e tudo mais. Presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora, tá bom? É uma opinião pessoal, mas eu acho que faz todo sentido você se ligar nisso. Na minha visão, ninguém vende nada, são as pessoas que compram. Tá? Então, na minha humilde opinião, não é você que é um bom vendedor, é as pessoas que compram. Então, como assim, Guilherme? Então, quer dizer que não existe venda? Claro que existe a venda. Existe a venda no sentido de você trocar, basicamente, algo com a pessoa. Mas se ela não quiser comprar, cara, não vai existir venda. Você pode, sei lá, vender ouro para um cara no deserto que ele não quer, ele quer um copo de água. Então, não é a gente que vende, é as pessoas que compram. Então, você precisa ter esse entendimento de que se você tem medo de vender, eu não sei, eu não sou vendedor, tudo bem, eu não quero que seja vendedor, eu quero que você ajude as pessoas a comprar. Eu quero que você entenda que você vai facilitar esse processo de compra da pessoa. E aí, tem uma frase que eu amo, tá? E se eu pudesse, eu tatuava no coração de todos os membros da mentoria. Entenda também que a venda é um processo de reconhecimento e não de convencimento. Tá? Então, ponto 1. Ninguém vende nada, são as pessoas que compram. Então, ajude elas a comprarem. Ponto 2. Essa compra vai acontecer por reconhecimento e não por convencimento. Então, o Alê não comprou de minha mentoria porque eu convenci ele, e sim porque ele reconheceu que talvez eu poderia ajudar ele dentro do negócio dele. Eu não preciso ficar forçando ele, falando, é isso. Teve uma hora, né, o Ale pode falar, a gente está ao vivo aqui, quando a gente estava conversando para ele entrar, teve uma hora que ele falou para mim, olha, Gui, eu estou vendo aqui, eu falei, cara, tudo bem, se não é sua hora, você não entra. Você entra depois, você não precisa entrar. Então, várias vezes eu deixei claro para ele que, cara, tudo bem se ele não entrasse, tudo bem se ele não comprasse. Mas eu explicava sempre para ele o que ele ia ganhar estando dentro, o que ele não iria ganhar estando dentro. Então, o meu objetivo ali não era basicamente convencer ele a comprar, mas que ele reconhecesse em mim a segurança suficiente para dar esse passo, que eu acho que ele não se arrependeu. Tá? Perfeito, Gui. Perfeito, Gui. Acho que tu resumiu bem o episódio de hoje. É exatamente isso. Venda consultiva, a venda consultiva traz exatamente essa visão de que tu não força a venda, tu não precisa ser vendedor, tu simplesmente vai mostrar o valor do que tu está oferecendo para a pessoa
do que ela já está procurando, ela já está necessitando. Isso é venda consultiva, tu só vai trazer clareza para ela. Ponto. E ela vai tomar a decisão com base em quê? Em confiança, na forma que tu vai te portar nas tuas explicações. Se tu já tem uma rede social ativa e ela te acompanha na rede social, ali é um meio também dela ganhar confiança no teu trabalho. Enfim, é isso. Em reconhecer que você tem a melhor opção. Reconhecer que você tem a melhor opção. Exatamente isso. É reconhecimento e não convencimento, tá bom? Exatamente. Perfeito, Gui. Muito bom. Bom, galera, acho que da minha parte está entregue. O que vocês acharam? Manda aí, Ale. Manda aí qual que é o que dentro do processo de vendas, dentro do que você já viu, aplicou aí, cara, deixa um finalzinho aí, uma dica final, uma coisa que você não poderia deixar de falar para as pessoas aqui nesse podcast para ajudar as pessoas, cara. Tenha processo. Tá? Converse com um especialista na área para você pegar todas as dicas, né? Aqueles que não são vendedores. Tenha processo. Respeita o teu paciente, o teu cliente. Olhos nos olhos, seja sincero e entenda a necessidade dele, sim, e faça a mágica de fazer caber no bolso e enfim, e que a venda realmente seja de bom negócio para ambos, né? Perfeito. É isso. Perfeito, achei isso aí, Eli. Mandou muito bem. Com mensagem final, eu também sempre gosto de falar alguma coisa, né? E eu até já coloquei a frase no meio do podcast, mas vale lembrar, né? Nunca esqueçam, nós temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, escuta muito mais do que fala, né? Então, tenta sempre estar aberto a escutar o teu cliente, teu paciente, entender as dores, os problemas, e aí tu vem com a proposta da solução. Nunca vem com a solução na frente. Né? E outra, escutar não é simplesmente tu perguntar, o que tu tem? Eu tenho dor em tal lugar. Não, calma. Precisa de muito mais perguntas do que isso, né? Para tu entender. E uma dica, procura entender aquilo que o paciente não está te contando, que lá, muitas vezes, é que está o sucesso do teu ganho, né? De tu converter ele em cliente, paciente. É isso aí, Gui. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Mais uma aula entregue em formato de podcast aqui. Espero que vocês tenham curtido e gostado aí, pessoal. Depois, eu tô vendo que tem pessoas que estão comentando lá no YouTube, lá. Não sei se você viu, Vini, já tem gente comentando lá nos vídeos e tudo mais. Então, é a mesma coisa. Eu falo para vocês aqui sempre, né? O Vini também sempre lembra. Se você gostou, não gostou, pô, o Guilherme é feio, pô, o Vini falou uma palavra errada, eu não sei o quê, não sei o quê. Comenta aqui embaixo, pessoal, para a gente interagir, porque basicamente é como que funciona, né, a ferramenta aqui. Então, quanto mais interação tem, mais nós vamos conseguir levar nossa mensagem para mais pessoas, né? Perfeito, Gui, é isso aí mesmo. Bom, o Gui já falou, quem gostou e acha que tem um amigo, um conhecido, um familiar que vai se beneficiar com o nosso conteúdo, manda para essa pessoa, instiga ela, provoca. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir muito para a vida profissional dessa galera. Bom, ficamos à disposição, qualquer coisa nos chama lá no Instagram, nosso @ do Insta está rodando aqui em algum lugar, comenta aqui no YouTube, a gente fica à disposição de todos vocês para ajudar. O Ale caiu aí pelo visto, mas Ale, obrigado, tá, cara? Qualquer lugar do além aí que você deve estar vendo nós aí, obrigado aí pela presença, cara. Valeu. Feito, Gui, até semana que vem. Valeu, pessoal. Tchau.